basicamente ele tinha sonhado com uma estátua em pé. E naquela estátua ela estava dividida, a cabeça de ouro, a parte do tórax era de metal, a parte do tórax era de um outro material, a parte da cintura era de metal e a parte das pernas eram de barro e de ferro, e a parte dos pés era de ferro misturado com barro de lodo. Então, qual que seria a interpretação disso a princípio? Daniel estava dizendo que a cabeça de ouro seria o próprio império dele, que era o babilônico, que estava reinando sobre aquele lugar naquele momento. E o império seguinte, que viria, depois ele fala que depois dele, viria, conforme fala aqui, o outro reino, um reino inferior, que seria o reino, nesse caso, do Persa, que nesse caso era o reino de Dário, que assume depois da sua queda, após da sua morte, na morte de Bazar, que era o seu neto. Então, depois desse segundo reinado, vem o terceiro reinado, que é o reino de metal. Esse reino de metal, ele era o reino grego, ao qual foi liderado por Alexandre o Grande, que foi um dos grandes guerreiros que avassalou a história daquele povo naquele momento. E por último, vem o reino de barro, misturado com barro de lodo, que nesse caso é o Império Romano. E aí nasce o Império Romano anos e anos depois dessa profecia. Então a gente vê que debaixo da estátua tinha também uma superfície, como se fosse um patamar que estava sustentando aquela estátua. E debaixo daquela estátua ela estava ali, conforme fala aqui no versículo 44 do capítulo 2, que essa parte que estava sustentando toda essa estátua, que era a parte da base, que aqui fala: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos os reinos e será estabelecido para sempre. Então, esse último reino, que é agora que a gente está almejando e esperando, é o reino de Jesus, que é o reino que não será destruído e será estabelecido para sempre. Então, Daniel, conforme muitos falam, Daniel ele é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Lá fala de muitas coisas, inclusive fala mais para frente de coisas que nós estamos vivendo hoje e coisas que ainda estão prestes a acontecer. Então, Daniel deixa claro sobre todos esses acontecimentos anos e séculos atrás.